Olá, impressores, tudo bem com vocês? Estamos fazendo mais um vídeo da série Quanto Custa Abrir um Negócio de Impressão e esse episódio é especial para abrir um negócio para imprimir papel de parede. Nós já fizemos quanto custa abrir uma empresa de personalizado, quanto custa abrir uma de comunicação visual e esse é muito parecido com esse último, quanto custa abrir uma empresa de impressão para comunicação visual, porque o maquinário é basicamente o mesmo e os valores estão atualizados para hoje, julho de 2021. Então, se você viu o quanto custa abrir uma empresa de comunicação visual, vale muito a pena olhar esse de papel de parede, pois as estruturas são semelhantes. Se você chegou agora aqui no canal, ainda não está inscrito, não se esqueça de se inscrever e deixar seu joinha, seu comentário, tudo isso ajuda muito a divulgar o canal e espalhar esse conteúdo para mais gente que está querendo entrar nesse mercado. Antes de falar sobre quanto custa abrir uma empresa nesse ramo, eu quero falar sobre detalhes específicos para quem quer montar uma empresa de papel de parede e pensar. Vocês sabem, aqui no Portal Impressor, eu defendo muito o planejamento do negócio, mas o planejamento com a visão de startup, com aquela pegada mais ágil, mais prática. Por isso que a gente incentiva o movimento startup de impressão a nascer e muita gente está começando nesse ramo sem fazer planejamento nenhum. E isso pode dar grandes problemas, porque o papel de parede tem uma característica muito única, muito diferente em relação à impressão de comunicação visual. Quase todo dia a gente recebe contato de gente, eu quero abrir uma empresa de papel de parede, eu quero abrir com a impressora mais barata, comprar insumo mais barato possível, tinta barata, e não é bem assim. Para papel de parede você precisa ter um cuidado especial em dois pontos que eu quero falar antes de falar de preço de qualquer coisa, que é a tinta que você vai usar e o vinil adesivo que você vai escolher para ser a matéria-prima do seu papel de parede. Por quê? O motivo disso é que o papel de parede ele fica dentro da casa das pessoas. Esse aqui mesmo tá aqui no nosso escritório pertinho, mas para decoração de ambientes isso vai ficar numa sala, numa cozinha, num quarto, às vezes é um quarto de criança, um quarto de bebê, e você precisa estar muito atento ao tipo de produto que você está entregando para o seu cliente. Por quê? Porque você não é recomendado usar materiais tóxicos. Essa caveira significa perigo! Na produção do papel de parede. Você precisa observar se o vinil traz cola à base d'água e se a tinta tem alguma certificação que indica que ela é atóxica e pode ser usada em ambientes fechados, em ambientes internos. Imagina um quarto fechado com ar-condicionado e você colocando tinta ecosolvente ou tinta solvente pesada que vai empestear o quarto durante semanas. Isso não faz bem, pode dar situações alérgicas, pode dar problemas respiratórios. Inclusive tem um episódio do podcast Impressor, eu vou colocar na descrição para vocês, que fala exatamente sobre a toxicidade das tintas solvente. Mas não se preocupe, tem tinta ecosolvente que é atóxica. Inclusive as tintas da Epson, a S40600, possuem certificação para ser atóxica e você pode usar tranquilamente para imprimir com ecosolvente, desde que tenha essa certificação. Então, antes de comprar a máquina, veja se a tinta que você pode usar nela é atóxica e se o adesivo, o vinil adesivo que você vai usar também usa cola à base d'água e usa materiais atóxicos também. Inclusive, sobre vinil, a gente também comentou bastante sobre isso no podcast que a gente contou a história da Aplique, e também vou deixar o link na descrição para você dar uma olhadinha, para você entender um pouco mais sobre isso. Bom, pensando nessas considerações, você tem que ter um critério na hora de escolher sua máquina e indagar o vendedor, chegar para ele e falar, olha, essa máquina que você está me vendendo, eu posso usar tinta atóxica? Ele vai dizer que sim. Aí você fala, cadê o certificado? Existem vários certificados diferentes, eu não vou citar quais e qual é o melhor, qual não é, existem vários internacionais inclusive, mas você cobre isso, cobre da ficha técnica da tinta que tem essa certificação e cobre do vinil também. Você já fica ciente que não dá para investir num material qualquer. Não é pegar uma impressora de comunicação visual, de ecosolvente e fazer papel de parede, porque você pode estar intoxicando seu cliente. E você quer comprar uma plotter que tenha todas essas certificações, e ensine o seu cliente a comprar papel de parede. Não é ir lá e comprar um rolinho baratinho que vem da China, que vem da internet. Não peça para ele saber a procedência, saber se ele não está colocando isso num local que vai prejudicar a sua família.
Então, depois de passado todo esse tempo, vamos entrar agora nos custos. Os custos estão atualizados para julho de 2021. Então, se você for ver isso depois, você pode consultar os links que eu vou deixar na descrição de todos os itens que eu estou falando, mas você atualiza os valores e veja se a inflação mudou muita coisa ou não. Muda pouco, né? No Brasil a gente tem 4% de inflação ao ano, 4, 5, um pouco mais, um pouco menos, mas muda. Então fiquem atentos porque alguns produtos sofrem variação de dólar. Então se o dólar sobe demais ou cai, o produto oscila bastante, tá? Primeiro vamos falar de infraestrutura. Você precisa ter uma sala minimamente preparada para receber essa plotter de impressão. Você vai comprar uma plotter de 1,60 de boca e tem que ter pelo menos uma sala aí de uns 9 metros quadrados que tenha aterramento e refrigeração, ar-condicionado, tanto para manter em 23 graus no inverno ou no verão, depende do lugar do Brasil. Você tem inverno que baixa de 23, você precisa aquecer a sala. E para quem está no norte e nordeste, normalmente precisa manter em 23, então você tem que estar atento a esses itens, tá? O serviço de aterramento é muito variável, você vai pesquisar um profissional, um técnico em elétrica aí na sua cidade, vai pesquisar, isso vai variar aí de 1.000, 2.000, depende da dificuldade também, do terreno, enfim, não tem como te dar um preço do serviço de aterramento. Agora é muito importante você ter a eletricidade aterrada para garantir a qualidade e o tempo de vida útil da sua cabeça de impressão. E também é bom ter um no-break, além de ter toda a linha aterrada, um no-break também para estabilizar a energia e se der alguma queda ele segurar ainda a impressão até o fim para dar tempo de você não perder material nenhum. Inclusive muitos fabricantes nem vendem a plotter, nem dão garantia se você não tiver um no-break. Um no-break de 3 kVA normalmente é o suficiente para uma plotter de 1,60 e ele custa por volta de R$5.000, um no-break senoidal, que tem todas as características que dão uma sustentação para a garantia da máquina. Muitas vezes, muitas pessoas perdem a garantia de 1 ano da impressora ou mais, tem impressoras que têm mais tempo de garantia, porque não tem um no-break instalado, senoidal, todo certinho, todo bonitinho. Um ar-condicionado de 9.000 BTUs é o suficiente, ele até tem um pouco mais de margem, daria para refrigerar bem 12 metros quadrados, e você vai gastar aí por volta de R$1.500 para ter o ar-condicionado funcionando e refrigerado para sua sala. Isso é o suficiente, está prontinho o espaço para você colocar sua plotter dentro e começar a imprimir. Vamos falar da plotter. Eu vou recomendar uma plotter de entrada nova, porque muita gente chega e fala, vamos comprar uma plotter baratinha, uma plotter usada, de uma marca boa. No, God, please, no! 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 Gente, se você nunca imprimiu na vida, se você está entrando no ramo agora, que a maioria das pessoas que nos consultam está entrando agora e não tem experiência com operação de máquina, é muito importante você ter uma plotter zero, novinha, com garantia, com assistência técnica e que possa dar sustentação ao seu trabalho, porque se você vai começar a imprimir, você não pode parar, e se você parar, você precisa de uma assistência técnica perto de você, te dando todo esse suporte. Então, independente da marca que você escolha, tente comprar com aquelas observações de material atóxico e que tenha serviço, garantia, mão de obra perto de você, para se você precisar acionar a garantia, você ir lá e ter sua máquina funcionando efetivamente. Uma plotter que tenha certificação de tinta tóxica, que seja de alta qualidade, você vai comprar na casa dos R$70.000. E aí eu vou deixar para você na descrição do vídeo também um link para você falar direto com a DSI, e você vai fazer o seguinte, você clica no link e diz lá, eu vi o vídeo do Ruivão do Portal Impressora e eu quero saber uma condição especial para comprar plotters da Epson com a DSI. Eles vão te atender e te passar todos os detalhes possíveis e imagináveis, inclusive mostrando que ao longo do tempo, às vezes você vê uma plotter mais cara do que outras, plotter chinesa é bem mais barato, mas ao longo do tempo, com a economia de energia, com o consumo de tinta baixo que essa máquina tem, você paga a plotter muito mais fácil do que com uma outra marca mais inferior. Tem um vídeo, eu vou deixar na descrição também, que mostra como escolher plotter de impressão. E o preço da plotter não é o preço que você paga hoje, é o preço que você paga pelo menos daqui a 1 ano de uso, se possível daqui a 2. Então você tem que ver quanto ela custa hoje, quanto ela gasta de tinta, quanto ela gasta de energia elétrica e soma isso durante 1 ano de produção, que aí você vai ver o preço real da impressora. Então o preço de uma máquina não é o preço de hoje, é o preço de daqui a 1 ano pelo menos. Se você puder fazer daqui a 2, melhor ainda. Para operar essa plotter, você vai precisar de um computador, seja um notebook ou uma CPU com monitor, e você vai gastar aí na casa dos
R$5.000 um computador desse. Inclusive, você pode ver uma lista que a gente separou de melhores notebooks para rodar Corel, rodar Photoshop, rodar Illustrator, e para o software RIP também, tem tudo lá no portal impressor. Esse computador que você vai colocar, ele tem que ter duas coisas importantes: um bom processamento, pelo menos um i7 da Intel, e muita memória RAM. Quanto mais memória RAM, melhor. Então não economize no computador, porque quanto mais memória, mais processamento, mais rápido vai ser o tempo que você vai colocar o arquivo no RIP, que é o software que vem com a impressora, e ele vai processar rapidamente e jogar para lá. Então você pode deixar uma fila de arquivos processando, porque ele tem bastante memória e ele continua alimentando a impressão da plotter. Então não economize nesse ponto. Deixe para economizar em outras coisas, de repente uma estrutura menor, uma salinha menor, mas computador você não pode economizar de jeito nenhum e você vai gastar aí na casa de R$4 a R$5.000. Link está na descrição também para você ver algumas configurações recomendadas. Bom, de equipamento, basicamente isso é o mínimo obrigatório. Você vai botar lá a bobina de 1 metro, bobina de 50 centímetros e vai imprimir o papel de parede. E eu vou sugerir além, se você quiser dar um upgrade na sua estrutura. Uma plotter de recorte com sensor laser, isso ajuda demais. Então, por exemplo, se você quiser fazer cortes especiais que tenha adesivos de colagem, também está bastante na moda fazer pequenos adesivos com cortes especiais, a plotter de recorte vai fazer isso para você. Plotter de recorte tem de tudo que é preço. Eu vou deixar também o link na descrição para você falar com a DSI e eles te recomendarem as plotters da Graphtec para você ter aí na sua estrutura. Mas tem de tudo que é preço, tudo que é tamanho. O importante é que ela tenha um sensor onde você coloca a impressão, ela identifica a borda e ela corta para você sozinho, não dá dificuldade nenhuma. Bom, eu vou colocar mais uma sugestão de mais ou menos uns R$3.500 de acessórios. Os acessórios é soprador térmico, espátula, estilete, tesoura, régua, mesa, enfim, para você ter uma mínima estrutura para você fazer pequenos acabamentos. E aí você tem que tomar a decisão se você vai instalar o papel de parede para o seu cliente ou se você vai entregar o rolinho e ele que se vira. Se você for instalar, você vai precisar ter lá espátula, soprador, tudo isso que eu falei para vocês. Então analise, veja qual é as características do seu negócio, planeje ele e compre mais ou menos uns R$3.500 de estrutura básica para você completar. E aí a gente pode passar a falar de insumo agora. Insumo você pode comprar ou papel adesivo ou vinil adesivo. O vinil adesivo, na minha opinião, pessoal, ele é muito melhor de se usar porque é plástico, então pode ser limpado mais fácil, pode receber água, pode ficar em áreas úmidas. Inclusive, a gente tem um artigo no portal impressor falando todos os benefícios do vinil adesivo para papel de parede. Vou deixar o link na descrição para você acompanhar isso e estar bem informado sobre o material que você deve usar. O vinil adesivo, vamos lembrar mais uma vez, material atóxico com cola base d'água, você vai comprar aí, depende muito da região do Brasil, mas você vai comprar mais ou menos na casa de R$10 o metro quadrado. Pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, porque vinil adesivo tem um detalhe: quanto mais bobina você compra, mais desconto você consegue do fornecedor. Você pode conseguir comprar de fábrica também. Tem um link aqui na descrição para você comprar vinil direto de fábrica com a parceria do portal impressor. Então, quando você consegue comprar em alto volume, você baixa o preço desse metro quadrado de vinil adesivo de 10 para 9 para 8. Se você compra uma bobina só, você pode comprar até mais caro, 11, 12, 13, então é muito variável. Se planeje, pesquise e tente comprar o máximo de material possível para você ter redução do preço, tá? Para você que não é do mercado, não conhece, o vinil adesivo ele é vendido em bobinas, bobina de 50 centímetros, 1 metro, 1,20 m, 1,5 m até. Então ela tem essa largura e tem 50 metros de profundidade. Você vai ter que comprar uma bobina inteira para poder colocar na sua plotter. E aí o metro quadrado, ou seja, 1 por 1, custa mais ou menos R$10, um pouco mais, um pouco menos. Não caia nessa de comprar adesivo promocional para papel de parede. Primeiro, o adesivo promocional tem uma cola de baixa durabilidade. Em 3, 4 meses ela já está começando a soltar e você não quer que seu cliente passe por esse problema. E tem o detalhe dele ser tóxico, tá? Então tem que comprar um material de extrema qualidade. Esse aqui do fundo, a gente usou um vinil adesivo da Aplique fosco, então por isso que você está vendo a luz ali, ele não está dando aquele feixe de luz, justamente para deixar o ambiente mais agradável e não ficar aqueles reflexos. Então você compra ou vinil brilho ou vinil fosco, mas o fosco é muito mais indicado para papel de parede. Vamos falar do preço da tinta agora. Eu vou
falar o preço agora em julho da Epson S40600 para você ter uma ideia, tá? Essa máquina é alimentada por cartuchos de tinta de 700 ml que custam por volta de R$440. O importante aqui não é o preço do litro da tinta, e sim do quanto de tinta se consome por metro quadrado impresso. É igual carro, tem carro que é mais beberrão, carro que é menos. Plotter é a mesma coisa. Tem plotter que precisa de mais tinta para imprimir, tem plotter que precisa de menos. A estimativa média não é nem uma cor chapada e nem uma cor muito clarinha, é de consumir 4,7 ml de tinta por metro quadrado impresso. Então, se for uma imagem mais escura, consome um pouquinho mais, se for uma imagem mais clara, consome um pouquinho menos. Nesse valor de tinta por volta de R$440, você vai gastar por metro quadrado R$3 de tinta. Então, somando o vinil com a tinta, você vai ter R$13 de custo de papel de parede, o adesivo, mais a tinta. Claro que você não tem o custo de energia, você tem o custo, de repente, de aluguel, não sei se você está numa sala comercial, se você está numa casa própria, enfim, tudo isso vai mudar muito o preço final, mas só vinil adesivo e tinta vai te dar por volta de R$13 de custo com a tinta da Epson S40600 em julho de 2021. E ainda você precisa fazer uma estimativa de guardar um pedacinho do custo desse metro quadrado para manutenções periódicas. É igual carro, plotter precisa de uma manutenção de 6 em 6 meses, trocar filtro, trocar bomba, depende muito de fabricante para fabricante. Por volta de 5 centavos por metro quadrado você já consegue fazer uma reserva, e aí na sua conta do fim do mês você tira lá 5 centavos de cada metro quadrado, vai guardando, fazendo uma poupancinha para poder investir nessas manutenções periódicas. Todas as plotters precisam de manutenção periódica e faça uma reserva para isso. E com tinta é a mesma coisa, quanto mais tinta você puder comprar, mais preço você vai poder negociar. Inclusive com equipamentos Epson, você tem o programa Epson Rewards, que você pode trocar por pontos. Cada compra de tinta você ganha uma quantidade de pontos, e esses pontos você pode trocar por garantia estendida e vários outros benefícios. O link do Epson Rewards também vou deixar aqui na descrição para você acompanhar. O próximo passo é você começar a investir em estrutura para transformar seu negócio numa empresa de verdade. E o primeiro passo é você ou abrir um MEI, um microempreendedor individual. Se você não tem um CNPJ, é muito fácil, você vai lá no site da Receita Federal, abre rapidinho, sem muita burocracia, vai na sua prefeitura, se cadastra e você paga um valor mensal fixo se você faturar até uma quantidade específica por mês. Não vou dizer o valor porque isso muda todo ano, então ano que vem com certeza vai ser outro. Hoje está na casa de R$80 mil por ano que você não pode faturar além disso para deixar de ser MEI. Ou se você já quiser começar sendo um ME, hoje existem diversos serviços de contador online. Você não precisa mais pegar aquele serviço de contador mais clássico que está na sua cidade, você contrata uma startup. Eu vou deixar na descrição o serviço da startup que a gente usa, que é a nossa contadora já há alguns anos aqui no Portal Impressor, e que você vai pagar aí por volta de R$90 por mês de taxa de contador para ter uma microempresa. O MEI não precisa de contador, tá? Além disso, você vai precisar de um software de gestão. Melhor ainda se for um app de gestão para você estar prático lá, registrar suas compras, suas vendas no celular. E aí eu vou recomendar o app Semicla, que é parceiro aqui do Portal Impressor. Você faz seu cadastro rapidinho lá, você vai ver que ele funciona no celular, muito prático, muito rápido, serve muito bem para controlar não só compra, venda, comissões de clientes, envios de pedidos por WhatsApp. Ele gera o pedido, você manda para o WhatsApp do seu cliente. O preço do Semicla, a assinatura dele é R$ 49,90 por mês. Agora em julho ele tá com uma mega promoção da assinatura anual. Se você tá vendo depois de julho, consulte para saber se tem alguma promoção de assinatura anual. Então, R$ 49,90 é o valor mensal normal e tem um desconto gigantesco para você assinar anualmente. Outro serviço que você vai precisar é de um site. Por que eu recomendo que as pessoas tenham um site? Normalmente, quando se pensa em começar uma empresa, você já faz o Instagram, faz o Facebook, faz TikTok, toma colocar conteúdo lá. Eu sempre recomendo ter um site porque as pessoas, quando entram no Google e pesquisam qualquer termo, o Google privilegia quem tem um site. Ele não mostra logo no topo das pesquisas páginas de Instagram, Facebook, até porque o Instagram e o Facebook é de uma empresa concorrente. Então ele tenta pegar quem tem site, só depois que ele não acha site, ele mostra
Instagram e Facebook. E aí eu recomendo que você clique lá na descrição também, fale com a WhatSiteMe, nossa parceira também, ela que desenvolve o portal impressor e ela tem um serviço de criação de site por mensalidade, a partir de R$ 49,90 você já pode ter seu site na internet, com R$ 99 mensal dá para ter e-commerce, enfim, é um serviço super acessível, sem burocracia, você resolve tudo pelo WhatsApp e passa a ter seu site com endereço, com e-mail profissional, só falar com o pessoal da WhatSiteMe para você já começar a sua empresa com a cara profissional que você merece dar para o seu negócio. E por fim, você tem que saber Corel, Photoshop, Illustrator, fechar arquivo, ou seja, mexer nos programas que vão te possibilitar criar suas artes e te dar o máximo de qualidade possível na impressão. Para isso tem os cursos aqui do Portal Impressor, os cursos são pensados para os profissionais de impressão, o link está na descrição, são super acessíveis, você vai assistir a hora que você quiser, tudo online, aula gravada, bonitinha, curso super recomendado pelas pessoas, que vale muito a pena você se preparar, né? Não pensar que é só baixar a imagem da internet e imprimir, você precisa cuidar da imagem que você vai oferecer para o seu cliente. Para finalizar essa parte do quanto custa, vale muito a pena você ler um artigo que nós criamos no Portal Impressor falando das tendências de estampa para 2021. Então tem muito tipo de estampa que está na moda, que vale a pena você ter um bom banco de imagens, e isso você pode pesquisar na internet, baixar imagens. Tenha muito cuidado sobre o direito autoral das imagens que você está usando. Também vou recomendar um artigo aqui no Portal Impressor que fala sobre o direito de imagem. Você não pode sair imprimindo qualquer coisa. Até você pode, a gente sabe que o pessoal, para sobreviver, vai imprimir decoração com arte de herói da Marvel, com desenho de anime. Você vai fazer porque você precisa sobreviver, mas não é certo. Então esteja ciente de como você pode fazer isso, e você não pode divulgar no seu Instagram que você faz arte que não é sua, mas você pode pesquisar imagens de bancos de imagem que sejam gratuitos, ou até pagar por essas imagens, baixar. Então leia esse artigo para você saber quais são as imagens que estão em tendência. Se você fizer um bom banco de imagem, você pode criar, colocar no seu site, no seu Instagram, simulações daquelas imagens para que o cliente veja como vai ficar o papel de parede e compre sem você precisar imprimir elas antes. Isso é bem legal e vai te ajudar bastante a crescer o seu negócio de papel de parede. Para fazer esse vídeo, inclusive, eu me arrisquei a fazer um papel de parede. Esse que está aqui atrás, eu imprimi na Epson S40600, né? Recordei meus tempos de impressor mesmo, botei a mão na massa do zero, carreguei bobina, é uma plotter super fácil de operar, você consegue com pouquíssimas configurações já tá colocando ela para rodar. Acho que a última vez que eu imprimi foi antes da pandemia, então tinha 1 ano e meio pelo menos que eu não imprimia nada, e foi a primeira vez que eu liguei a S40600 para imprimir, e foi super fácil, super fluido trabalhar nela. Eu imprimi em 2 pedaços de 1 metro aqui e não deu falha, não deu problema nenhum, foi bem fácil. E depois eu instalei, todo atrapalhado, já fazia muito tempo que eu não instalava adesivo, né? Essa pandemia a gente ficou em casa quietinho, fazendo nada, mas tá aí o vídeo bem legal, né? Eu tô falando isso aqui, enquanto eu tô falando, sei que você tá vendo imagens aí dessa produção. Vou deixar um tempinho aqui na tela para você ver quanto tempo durou a impressão dessa arte aqui. Aqui eu tenho mais ou menos 2,10 por 1,80, então você vai ver como foi a produção disso aqui. Dá para você fazer bastante papel de parede com essa máquina. Bom, então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa seu joinha, comenta alguma coisa que você queira, alguma dúvida. Você pode me chamar no WhatsApp direto, lá na capa do Facebook tem o nosso WhatsApp, e vamos bater um papo e conversar um pouquinho sobre sua ideia. Se ligue nos conteúdos do Portal Impressor. Papel de parede, a gente entende que ele tem característica de startup de impressão. Por quê? Porque ele é escalável, ele é repetível, então você pega uma arte, você consegue imprimir várias vezes e dar alta produção isso aí. Então é um ótimo material que está em alta e é uma boa opção para você começar um negócio de impressão sustentável e inovador. Grande abraço para vocês e até a próxima!